pessoa linda que está do seu lado. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei se tem como um teclado fazer um solo para nós. A Santa Ceia, a cada Santa Ceia celebrada, é como se o tempo, o relógio que marca a vinda de Cristo, fosse uma Santa Ceia a menos. Porque a Bíblia diz assim: fazei isso em memória de mim até que Ele venha. Então é como se fosse uma hora a menos no relógio do arrebatamento da igreja, no relógio da vinda de Cristo. Então, Santa Ceia é sempre um momento de reflexão, de pensarmos acerca do que Cristo fez por nós, acerca da nossa responsabilidade coletiva e individualmente diante de Deus. Então, curva a sua cabeça, ore. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor, junto com os discípulos, o Senhor instituiu esta ordenança. Ordenança essa que é observada rigorosamente pela igreja do Brasil e ao redor do mundo. Igrejas celebram esta ordenança, algumas no terreiro, como em muitos lugarejos e vilarejos da África. A Santa Ceia é celebrada, Senhor, muitas vezes por pequenos grupos que estão presos juntos por causa da fé, e ali talvez nem os alimentos, ou melhor, os elementos da ceia eles têm, e improvisam, talvez um pedaço de pão e água, ou um pouco da refeição que sobrou. Mas enfim, Senhor, nós rigorosamente fazemos isso em memória do Senhor até que o Senhor venha. Então, Deus, a cada Santa Ceia é como se individualmente todos nós nos colocássemos diante do Senhor. Deus, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. De longe esquadrinha o nosso pensar, sabe de tudo que se passa. Deus, nesta manhã, eu peço ao Teu Espírito Santo que possa nos trazer, ó Deus, a consciência do momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento histórico no mundo. Deus, nós estamos vendo cumprir uma a uma as profecias que anunciam que está perto o dia onde de todas as tribos, povos, raças, nações e línguas o Senhor ajuntará uma vez e todos celebraremos as bodas do Cordeiro. Então, meu Deus, no antegozo que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, ao participarmos da ceia, ao participarmos de uma reunião, de um culto de ceia, é um antegozo, Senhor, daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera. Então, Deus, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo possa fazer desse lugar um braseiro, que nessa manhã aqui se torne, ó Deus, uma fogueira, onde brasas, ó Deus, ao lado de outras brasas, que o Teu Espírito possa movimentar com poder e graça nessa manhã, que o Teu Espírito possa fazer desta reunião um despertar individual e coletivo nas nossas vidas, que possamos entender, ó Deus, que a cada reunião desta é uma ceia a menos no relógio que aguardamos o retorno do Senhor. Então, Deus, no nome de Jesus, onde houver um cristão que está abatido, triste, cabisbaixo pelas lutas, pelas adversidades, que eles possam ser encorajados a aguentar mais um pouco, a suportar um pouco mais as dificuldades,
porque eu creio, ó Deus, de todo o coração, não é um discurso demagogo, não é demagogia, eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus. Ó Pai, não é à toa que o Evangelho tem entrado em lugares até então. Quando eu vi recentemente, ó Deus, a aproximação de Coreia do Norte e Coreia do Sul, eu pude ver ali, ó Deus, a mão do Senhor, porque um dos países mais fechados para o Evangelho hoje é a Coreia do Norte, e um dos países mais evangelizados na contramão de tudo isso é a Coreia do Sul. Eu vejo, Senhor, alianças se formando para que o Evangelho possa ser pregado livremente. Eu vejo, meu Deus, nas mazelas do mundo, oportunidades para que o Evangelho também seja pregado. Então nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, Espírito de Deus, que possamos entender que temos apenas um tempo para te servir. E nós queremos te servir corpo, alma, coração. Queremos nos entregar. Tivemos aqui o depoimento de um jogador. Queremos nos entregar, ó Deus, sem reservas. Que quando olharmos para trás no banco de reservas não tem ninguém, somos nós. Pai, nessa decisão da vida não há reserva, Senhor. Só há uma entrega. E nós queremos nos entregar por inteiro nessa manhã. Querido, no nome de Jesus, abra sua boca e comece a orar. Rompa o silêncio, comece a dizer: Espírito de Deus, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua graça na minha vida. Abra a tua boca pelo amor de Deus, no nome de Jesus, e fala assim: Deus, eu quero ser abençoado. Eu quero receber vida e força para continuar caminhando. Eu quero receber vitalidade na minha alma, Senhor. Deus, que venha sobre nós tempos de refrigério. Que venha sobre nós tempos onde a alma é refrigerada. Espírito de Deus, oh Senhor Deus, no nome de Jesus, nós levantamos aqui agora as nossas vozes em oração. Pai, quando o povo se reúne para orar, quando a igreja se põe em oração, meu Deus, coisas maravilhosas acontecem. E nessa manhã, Senhor, somos mais do que milhares, Senhor. Pai, no nome de Jesus, temos aqui pessoas de tudo enquanto é canto dessa cidade linda, que pela manhã se levantaram e não conversaram com ninguém ainda. Vieram a esse lugar para conversar com o Senhor, para falarem com Deus, para abrirem seus corações. Então, no nome de Jesus, querido, você tem nessa manhã uma audiência, não com o juiz da comarca da cidade de Formiga, não com uma autoridade, não. Você tem um momento agora para falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Este é o seu momento, é a sua hora. Então conte para Ele onde dói. Conte para Ele, fala assim: Deus, eu estou aqui, Senhor. O Senhor sabe. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Recalamassuriande candaramanaias. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus. O Senhor é sabedor de todas as coisas. Então nós oramos, nós oramos. Vem, meu Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, eu peço ao Senhor, humildemente eu peço ao Senhor, ó Deus, nada somos sem a tua graça. Ó Deus, se ao término da minha pregação, se eu aqui estiver sozinho, ó Deus, eu vou terminar esse meu momento frustrado, cabisbaixo. Eu reconheço que eu preciso de Ti, Deus. Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço as minhas limitações, mas eu estou aqui diante de um povo lindo e abençoado, em uma reunião que sobre os meus ombros é por demais pesada a responsabilidade, ó Deus. Mas eu peço ao Senhor que, por causa do Teu povo, não por mim, por causa daqueles que vieram, Senhor, com o coração pedindo assim: Deus, fala comigo. Por causa dessa filhinha Tua, Senhor, por causa desse filhinho Teu, tenha misericórdia da minha vida, para que ao final, Senhor,
Que o teu filho possa dizer assim: o meu coração está leve, a minha alma está tranquila. Então, no nome de Jesus, se no nosso meio houver pessoas enfermas e doentes, eu creio num Deus que sara e que cura. Oh Pai, a Santa Ceia, ela é remédio. Ela é remédio. Inúmeros depoimentos eu já ouvi de pessoas que foram curadas de enfermidades para a morte, porque receberam a vida de Deus em seus corpos num dia de ceia. Pai, no nome de Jesus, eu não quero saber como essa reunião vai terminar. Eu quero saber que estamos todos em um ônibus e o motorista chama-se Jesus de Nazaré, e queremos ser conduzidos pelo Senhor. Onde o vento soprar, iremos. Oh Pai, no nome de Jesus. Então nós oramos. Erga suas duas mãos aos céus. Recebe vida de Deus aí na sua vida. Receba vitalidade, saúde. Que Deus toque do alto da cabeça à planta dos pés. Se existir alguma parte do seu corpo que dói, que está enferma, Deus, o Senhor pode curar. E eu creio que o Senhor cura nessa manhã. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo e pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos, capítulo de número 13. Atos, o seu capítulo 13, verso de número 36. Atos 13, 36. Quero ser rápido para o pastor poder celebrar a ceia para nós. Atos, no capítulo de número 13, verso de número 36. Atos 13, 36. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Podemos ler? O texto está aqui também no nosso Data Show. O texto diz assim. Estão aí comigo? Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais e experimentou a corrupção. Vamos ler todo mundo junto? Posso ouvir a sua voz? Quero que vocês leiam. Vamos ler? Por quê? Leiam mais alto para mim. Por quê? Amém. Vamos aplaudir a vocês nessa manhã. Que bênção, né? Vamos então. Eu escolhi 3 versões de Atos 13, 36 e queria ler para vocês. A versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, na linguagem de hoje, e Paulo disse ainda, na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus. E na NVI, a nova versão internacional, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Eu quero dar um tema à minha mensagem nessa manhã e queria que colocasse o tema ali para mim. E Davi serviu a sua geração. Diga assim comigo: e Davi serviu a sua geração. Quando nós lemos a Bíblia do início ao fim dela, nós nos deparamos com personagens cujas histórias parece que, se nós não crêssemos que a Bíblia é a palavra de Deus, teríamos dificuldade em crer na veracidade dos escritos.
Quando lemos sobre Moisés, puxa vida, o que Deus fez por intermédio desse homem. Por mais que os estudiosos tentem colocar em dúvida a abertura do Mar Vermelho, é impossível, porque os fatos, os registros, a história comprova a veracidade dos fatos. Quando pensamos que um homem foi lançado em uma cova, Daniel, que quem o aguardava no fundo daquela cova eram leões ferozes, acostumados a se alimentarem de carne humana. Quando um leão se acostuma a comer carne humana, ele não quer carne de nenhum outro, ele quer apenas carne humana. Então, quando começamos a ler o que os homens fizeram, muralhas caíram sem que nenhuma dinamite fosse explodida, com Josué, tremendas coisas que Deus fez. Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia reservou para nós uma galeria. É como se entrássemos dentro desse templo, da nave desse templo, e onde tivéssemos quadros pintados, embaixo o nome do personagem ali retratado, e um resumo da história de cada um. Quando lemos Hebreus capítulo 11, a Bíblia nos fala que há uma verdadeira galeria dos heróis, de homens e mulheres que poderosamente foram usados por Deus. E quando lemos isso, nos ocorre um pensamento e nós perguntamos a nós mesmos: se eu tivesse vivido naquela época, eu teria servido a Deus melhor. Se eu tivesse sido contemporâneo de Moisés, se eu tivesse visto as pragas, como Deus feriu o Egito, e o soberbo faraó teve que dobrar sua cabeça diante do Deus Todo-Poderoso, eu teria servido muito melhor. Se eu tivesse sido contemporâneo de José, onde um rapaz vendido como escravo torna-se acima de José, estava apenas faraó e depois o governador de todo o Egito era José. Pastor, eu teria servido a Deus melhor. Se eu tivesse sido contemporâneo de Elias, de Eliseu, Elias orou e Deus fez pegar fogo no molhado. É improvável isso. Pastor, eu teria servido a Deus muito melhor. Se eu tivesse sido contemporâneo dos 12 apóstolos, se ao invés de participar de uma ceia, onde eu creio que Jesus está presente, embora não o veja, mas se eu fizesse parte daquele grupo, estivesse junto dos 12, e tivesse visto Jesus fisicamente, partir o pão e servir o vinho, pastor, eu teria servido a Deus muito melhor. Se eu tivesse feito parte daquelas multidões que viram Jesus multiplicar pães e peixes, se eu fizesse parte daqueles que viram Jesus cuspir no chão e daquele barro ali ungir os olhos aos cegos, e esse que não via passou a ver, eu teria servido melhor. Mas vamos voltar para o texto que nós lemos, Atos capítulo 13, verso de número 36. Vamos lê-lo novamente. Atos 13, 36. Paulo aqui, ele faz uma observação acerca de Davi. Ele diz assim: porque na verdade, Atos 13, 36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. 3 palavras Paulo ressalta acerca do rei Davi em Atos 13, 36. A primeira palavra, ele diz que ele serviu. Davi, ele aprendeu a servir. Quando Samuel foi à casa de Davi, de seu pai Jessé, enquanto todos os irmãos de Davi encontraram tempo para receber a Samuel,
Davi estava lá no campo, servindo aos interesses de seu pai, de sua mãe, pastoreando o rebanho de seu pai. Servo. E a essência do cristianismo é servir. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 10, 45. A essência do cristianismo é o serviço, é o saber servir, é o ter prazer em servir. Marcos capítulo 10, verso de número 45. Abra sua Bíblia lá comigo. Marcos 10, 45. A Bíblia nos diz assim, Marcos capítulo 10, verso de número 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Davi é um tipo de Cristo. E assim como Davi serviu, o próprio Filho de Deus veio ao mundo, não para que todos o servissem, não para que ocupasse os primeiros lugares na sinagoga ou por onde ele fosse, mas ele veio para servir. E o servir faz parte da essência do cristianismo. O que é servir, pastor? Servir é estar à disposição, é poder auxiliar, é ser prestativo. O que é servir, pastor? É estar à disposição, meu irmão. Ou minha irmã, precisou de mim? Eu estou aqui à sua disposição. Eu quero servir. O que é servir, pastor? É poder auxiliar as pessoas. É poder estar junto nos bons e nos que não são tão bons. É o poder auxiliar. É ser prestativo. Queridos, nada mais glorioso do que encontrar alguém que é prestativo, que se coloca nas nossas vidas em momentos cruciais, importantes. Pessoas que às vezes nem nos conhecem e nos vê com o carro com o pneu furado e para nos ajudar sem nunca ter nos visto, correndo o risco de poder ser até uma armadilha ali, mas o lado servo, o lado de ser prestativo, fala mais alto. E o servir é uma decisão pessoal, é uma entrega. Porque nem sempre nós queremos servir, porque o contrário, nós queremos ser servidos. Então o servir é uma decisão pessoal, é uma entrega. E em Marcos, o texto que nós lemos, Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 12. João, capítulo de número 13. Esse texto, sem sombra de dúvida, é uma das lições mais surpreendentes da Bíblia Sagrada. João, capítulo de número 13, verso de número 12. Depois, vamos comigo, de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Imagina que cena. Jesus está reunido com os seus 12, e de repente Jesus passa a fazer o que os servos, não eram nem os empregados das casas, os servos, os escravos comprados. Quando você recebia, estava tendo alguém como hóspede na sua casa, ao chegar com os pés cheios de poeira, os escravos, os servos iam, embanhavam os pés, lavavam os pés aos hóspedes e depois os ungia ou os untava com óleo. Jesus passa a fazer isso aos discípulos, mostrando que, se nós queremos ser grande no reino de Deus, precisamos aprender a primeira lição do cristianismo: seja servo.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aprenda a servir. Aprenda a servir. Mas hoje não. Hoje nós vivemos um cristianismo que mais parece um balcão, onde produtos e mercadorias são vendidas, onde se o indivíduo não concordar com A ou B, onde se ele julgar que o produto não é bom como ele esperava, já é o suficiente para ele ir embora, para ele procurar um outro lugar. Mas eu quero dizer a vocês, queridos, nós estamos aqui como igreja para aprender a servir as pessoas. É a primeira lição do cristianismo. Então, se eu estou pregando para vocês, eu não sou melhor do que vocês, eu estou servindo a vocês. Sou conservo de todos aqui. Então, a primeira lição que Cristo nos deixou e que Davi fez bem, ao ponto de Paulo ressaltar essa qualidade nele, ele serviu. Ele serviu, ele aprendeu a ser servo. Por isso que há um ditado popular que diz que quem não vive para servir, completem para mim. Quem não vive para servir, não serve para viver. A essência nossa é o servir. É a essência do cristianismo e podem ter passado épocas, gerações, a palavra não mudou. E Cristo lavou os pés aos seus discípulos e dentre eles estava Judas. Então, às vezes, queridos, nós deixamos de fazer as coisas porque julgamos que aqueles que estão do outro lado não são merecedores. Seja servo, não espere recompensa, aprenda a servir. Depois vem uma segunda palavra de Paulo acerca de Davi, que mais parece uma informação. O texto diz assim, porque depois vem o que parece ser uma redundância, porque de novo ele fala que Davi foi servo e que Davi serviu. E aqui ele diz que Davi serviu a sua geração. Eu anotei uma frase aqui que diz assim: cada um só pode servir a sua própria geração. É impossível servir a uma geração anterior à sua, porque você ainda não teria nascido. E é impossível servir a geração posterior à sua, porque você já terá morrido. É impossível servir a geração passada, eu não estava lá, eu não havia nascido. E é impossível servir a geração que vier, porque eu já terei morrido. Então diz a Bíblia que Davi serviu a sua própria geração. Ele fez a sua parte no tempo dele. É por isso que eu disse lá no início, às vezes pensamos, se eu tivesse sido contemporâneo dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas, teria servido melhor. Não, queridos, a nossa hora é agora. O nosso tempo é hoje. Essa é a minha e a sua geração. E Davi serviu a dele. Então é impossível servir uma geração que passada, anterior à nossa. Eu não estava lá. E a que vier, eu já terei morrido. Então eu só tenho hoje, o agora. Queridos, quando eu penso nisso, nos chama a atenção o momento. Cada dia que você protela a sua entrega ao propósito de Deus, cada dia que você protela a sua entrega a uma liderança de célula, a fazer parte do corpo de obreiro da igreja, a cada dia que você protela a sua entrega a Deus, é como se você estivesse perdendo a única oportunidade que você tem. Nós só temos a nossa geração para servir. Queridos, eu e você passaremos. Um dia não estaremos mais aqui, outros estarão aqui. E os outros que vierem servirão a geração deles. Ei, acorde, nós só temos a nossa. Então levante a sua mão. É para essa geração que Deus conta comigo e com você. É para esse tempo. Você pode aplaudir o Senhor Deus e dar um glória a Deus. É agora. É agora. E Davi serviu a sua geração no tempo dele. Então se éramos para ter nascido com os profetas, com os patriarcas, mas no plano e projeto de Deus nós nascemos para esse momento, para essa parte da história.
E é interessante, queridos, que se eu não tenho a geração passada, porque eu não estava lá. Se eu não tenho a geração da frente, porque eu já terei morrido. Só me resta uma coisa. E só me sobra duas coisas a fazer. O que me sobra, pastor? Me sobra o que eu tenho e me sobra onde eu estou. Se eu tenho a consciência que eu tenho só esse momento, só essa geração, me restam apenas duas coisas: o que eu tenho e onde eu estou. O que é isso, pastor? Para essa geração, só nos restou o que temos. O que você tem? O que Deus te deu espiritualmente, fisicamente, materialmente? O que Deus te deu? E segundo, onde você está. Floresça aqui, cresça aqui, dê o seu tudo aqui, porque só nos resta o que temos e onde estamos. O que temos é o que nós temos com a gente, o que trazemos com a gente, e o lugar que estamos. Que possamos florescer, dar fruto e escrever história nesse lugar, porque nós só temos essa geração para servir, nós só temos esse tempo. E é interessante que de vez em quando, todas as famílias, hoje tem uns grupos de WhatsApp, cada uma coloca lá, família Buscapé, não sei qual é o nome da sua, e de vez em quando algum dos irmãos percebe que o tempo está passando. Aí esses dias, pastor Alvim, me colocaram uma foto, eu com o cabelo preto, com a minha menininha no colo, e o pastor Manel estava junto, lá no sítio que a igreja alugava, perto do papagaio. A menininha que eu segurava no colo, hoje tem 18 anos. O cabelo que era preto, hoje é branco. Ou seja, a vida está passando. Nós estamos passando, meus irmãos. Você almejava chegar aos 18 anos para poder vestir uma farda e servir ao exército. Os 18 para mim já passou, já perdi até o tempo e a noção dele. Verdade é que Davi não perdeu tempo. Se eu só tenho agora, é agora que eu vou fazer valer. Eu vou botar para quebrar. Eu vou fazer e vai acontecer agora. É nesse tempo. Aplauda mais forte, o Senhor é só agora. Queridos, eu não creio em reencarnação, então eu não viverei uma próxima vida, eu só tenho agora. E eu te pergunto, homem de Deus, mulher de Deus, o que você faz aí parado, estagnado, quieto? A sua vida está passando. O seu tempo, a sua geração está passando. E Davi fez questão, Paulo fez questão de mencionar que Davi serviu a sua geração. Enquanto a vida esteve nele, enquanto a vida permaneceu nele, ele devotou os seus dias a uma causa: eu vou servir o meu povo. Escute-me com atenção. Nem na história passada, nem na história presente, Israel nunca viveu um momento como nos dias de Davi. Nunca, nem na história passada, nem na atual, na recente. Israel nunca foi tão soberano e forte. Israel nunca foi tão rico, nunca foi tão temido, porque alguém disse assim: eis-me aqui, eu quero servir aos meus conterrâneos, eu quero servir ao meu povo. Cidadãos de formiga, ou aqueles que como eu adotaram essa cidade para serem chamados de suas cidades, faça valer os seus dias, abençoe essa cidade, abençoe essa cidade. Quantos creem nisso? Levante a sua mão. No nome de Jesus você está aqui, porque as suas mãos hão de abençoar cada bairro, cada rua, cada canto dessa cidade. Sirva a sua geração. É esse o nosso tempo. Então, só me resta duas coisas: o que eu tenho e onde eu estou. Por que eu digo isso? Muitas pessoas ficam de lugares em lugares, e quando chegam no final da vida não construíram nada. A vida passou, nada foi construído. Faça uma história, sirva a sua geração. E eu quero perguntar a todos, e a pergunta volta para mim:
O que você tem feito por sua geração? Podemos incluir aqui igreja. O que você tem feito por sua igreja? O que você tem dado a essa causa? Qual a sua parcela de contribuição? Qual o seu nível de entrega? Parece que pairou um silêncio agora. Qual o seu nível de entrega? O que você tem feito por sua comunidade? Você tem interesse para saber quais são os projetos que são votados de interesse da sua comunidade? Você já participou de pelo menos uma reunião de pais e filhos para saber quais são as decisões e qual é o ambiente onde os seus filhos frequentam e estudam? Você já parou para pensar que talvez a 100 ou a 200 metros da sua casa tem uma pessoa sendo tratada por uma doença terrível e que talvez esteja precisando de ajuda, desde coisas básicas a uma água, uma luz, o que precisa mesmo? E muitas vezes nós vivemos alienados a tudo. O que você tem feito por sua comunidade? Será que o seu bairro, será que onde você vive, as pessoas podem contar com você? Será que se precisarem montar alguma chapa, alguma coisa, para ajudar no plano diretor da cidade, para beneficiar a sua comunidade, você pode participar? Você pode se doar à sua comunidade? Queridos, Davi serviu os interesses da geração dele. Ele contribuiu. Queridos irmãos, muitas vezes nós pregamos o evangelho com palavras. E quando nós não usamos as palavras e pregamos com atitudes, fala muito mais. É a mão que se estende. Puxa na sua memória, eu tenho certeza que você sabe de algum caso, de alguma situação. Há 3 meses atrás eu fui levar uma cesta básica que doaram à igreja. Eu vim aqui um dia no culto, pastor Edilson. Era um culto de domingo, o pastor Alvin estava viajando. E um carrinho estava aqui, eu peguei aquela ideia, pastor Edilson. Levei para a Lagoa. Então um carrinho vazio, lá rapidinho eles enchem, chegou aqui mesmo. E um dia doaram uma cesta, eu fui levar uma família. Cheguei lá, 3 crianças, o maior tinha 6 anos. Já tinham 3 dias que eles se alimentavam apenas de manga verde com sal. Quando a comida chegou àquela cesta, eu não aguentei a cena. E eu parei para pensar como que nós queremos ser uma igreja que venha causar impacto na nossa geração, se nós vivemos alienados a tudo, às mazelas, aos sofrimentos, o sofrimento alheio, aquele que sofre, mas até que um dia muitas vezes bate na porta da nossa casa, aí corta na carne, aí nós sentimos o peso. Levante a sua mão assim, querido, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero contribuir, eu quero dar a minha vida, eu quero ser entregue à minha geração, porque eu só tenho esse tempo, eu só tenho uma vida para viver, e eu quero fazer valer a minha vida. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? É assim, é assim. E família, a pastora disse aqui que toda reunião é oportuna para ela trazer a mãe. Parece que quando nós nos convertemos, eu vi o jogador dizendo que todos nós temos 5 amigos não crentes. Será que temos? Porque nós nos convertemos, ficamos alienados a tudo. Tem um aniversário de família, não vamos. O aniversário do neto ou da neta, não vamos. E com aquilo, cada dia mais a família, ao invés de nos olhar com os bons olhos, nos veio com um olhar assim: olha, depois que ele foi para a igreja, ele não nos quer por perto mais. E com isso, queridos, estamos vendo muitas pessoas indo para o céu, e às vezes olhando para trás, todo mundo está indo, menos a nossa casa e a nossa família. Eu quero te dizer uma coisa, queridos, eu quero que todos se convertam, mas se eu puder levar cada familiar meu, cada consanguíneo meu, eu vou fazer de tudo para valer a pena. Traga a sua família para Jesus.
Abra as portas da sua casa para que ali seja uma célula. E na casa de paz, vai atrás dos seus familiares. Sirva aos propósitos da sua família. Seja aquele que se prontifica, que está à disposição. Eu estou aqui, olha, quero fazer valer a pena. Aí, queridos, eu volto lá à reforma protestante, que Martim Lutero encabeçou. Foi o protagonista de tudo. Um dia tramaram a morte de Lutero, e Deus proveu um meio, e um homem influente conseguiu salvar a vida de Lutero. Isso está no filme Lutero. Então perguntaram assim, aquele homem importante: por que vocês não organizam um exército e coloquem Lutero para encabeçar esse exército? Ele falou assim: não, Lutero não é forte com armas em punho, ele é forte com a pena na mão. E esse Lutero, que sempre influenciou com seus escritos e suas pregações, escreveu assim: nenhuma árvore produz para o seu próprio consumo. Nenhuma árvore. Você passa debaixo de uma mangueira, as mangas caem, alimentam os pássaros, os viajantes, os que por ali passam. O que Lutero está dizendo? Os dons que Deus nos dá não são para consumo próprio, não é para nós. A sua vida e a sua existência existe em favor dos outros. Você é uma árvore cujos frutos Deus espere que você alimente as pessoas. É por isso que quando o pai de José estava para abençoar os irmãos de José, para ajudar, ele disse assim: olha, o governo sempre estará nas suas mãos. E foi falando acerca do trono. Quando foi falar acerca de José, disse assim: agora José será diferente. Será como um galho que ultrapassa os muros. Ainda hoje na França, toda a colheita, os galhos que passam além dos muros, todos aqueles que por ali passarem podem se alimentar dela. Qual foi a bênção de Deus para José? José abençoará a sua casa, a sua nação, mas ele erguerá braços tão grandes que abençoará outro. Levante a sua mão. Eu quero profetizar na sua vida que você vai se estender os seus galhos, os seus braços de tal maneira que você vai fazer valer na sua geração agora. Você vai abençoar a sua casa, a sua comunidade, a sua família. E eu quero profetizar no nome de Jesus que mesmo depois da sua morte, a obra que você fez hoje vai ter tamanho peso, que abençoará gerações vindouras. Se você crê, dá um glória no nome de Jesus. É assim que nós temos que crer. É dessa maneira. A nossa vida tem que valer a pena. E Davi serviu a sua própria geração. E terceiro e último, eu prometi ao pastor que 10 e 10 passo para ele. Primeiro, Davi foi servo. Depois parece redundante a informação, mas ele serviu a sua geração. E terceiro, aparece um elogio de Paulo a Davi. E Davi serviu conforme o plano de Deus. Não é apenas servir, não é sair desenfreadamente, não. Deus tem um plano, está tudo nas mãos dele. E eu tenho que saber aonde eu me encaixo dentro desse plano. Porque Davi serviu dentro dos desígnios e dos projetos de Deus. Queridos, todos nós amamos Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, que bênção. Mas você já leu a parte B do versículo? Vamos lá comigo? Romanos capítulo 8, verso de número 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são o quê? Chamados segundo o seu. As coisas dão certo para nós quando nós estamos inseridos dentro do projeto de Deus. Por que Davi foi bem sucedido e feliz, pastor? Dentro do projeto do arquiteto que é Deus, ele se enquadrou.
Por que às vezes temos tudo e a alegria parece nos faltar? Por que às vezes as realizações vêm? O tão sonhado carro é comprado, a tão sonhada casa própria é adquirida, o tão sonhado pedaço de chão na roça, beirando as águas, é adquirido. Contudo, a alegria parece nos faltar. Por isso, que uma das frases mais conhecidas no meio evangélico é: o lugar mais seguro para mim e para você, aonde? No centro da vontade de Deus. Sabe quando somos realizados? Quando entendemos o lugar que é nosso. Talvez você fale assim: pastor, eu quero ser um missionário transcultural. E Deus fala assim: filho, eu quero que você seja uma coluna para a salvação da sua casa. Talvez você fale assim: eu quero sair e plantar igrejas. Aí Deus fala assim: olha, eu quero que você seja Arão e Ur, para manter os braços do pastor Alvim, da sua equipe, abertos e erguidos, para abençoar a cidade de Formiga. Quanto estão me entendendo, meus irmãos? O lugar mais feliz é no centro da vontade de Deus. E não é de acordo com aquilo que as pessoas pensam e acham. Porque as pessoas gostam de colocar um serviço superior ao outro. Não, queridos. Se o que você faz está no centro da vontade de Deus, tem peso eterno. Valerá a pena. Queridos, por isso, Davi serviu ao Senhor no seu tempo. E eu quero encerrar com a frase de um célebre homem de Deus que diz assim: o grande uso da vida está em fazer algo que ultrapasse a sua existência. Deixa eu ler novamente. O grande uso da vida está em fazer algo que ultrapasse a sua existência. Davi já partiu há muito tempo. Na geração de Paulo, Paulo foi influenciado por ele. Em pleno século 21, eu e você somos influenciados por ele. Ele fez a vida dele valer tanto a pena, que ela ultrapassou a existência dele. Billy Graham morreu, mas parece que ele está vivo. Billy Graham partiu, mas parece que todos os dias nas redes sociais ouvimos ele pregar. Parece que ele está vivo. Por quê? O grande uso da vida está em fazer algo que ultrapasse a sua existência. O que ele fez, ele morreu, mas o que ele fez continua, ultrapassou a existência dele. Querido, se o que fizermos nessa geração estiver enquadrado no plano, propósito e nos desígnios de Deus, nós passaremos. Mas as gerações que vierem, seus netos, papai serviu a obra de Deus. Papai e mamãe foram homens e mulheres de Deus. Nós queremos ser. Vem os netinhos, criados correndo entre os bancos da igreja. Todo culto está aqui. Aí ele vai crescendo, ele fala assim: papai, eu quero ser duas coisas. Eu quero ser médico e pastor. Vocês já ouviram isso? Eu quero ser duas coisas, pastor. Eu quero ser engenheiro e eu quero cantar na igreja, papai. A nossa vida pode influenciar a geração da frente. E se nós desejamos que o evangelho continue com toda força, nós devemos impactar essa geração de tal maneira que aqueles que estão vindo, que os ramos que estão nascendo, possam ser influenciados pela minha e a sua vida. Então, queridos, o grande uso da vida está em fazer algo que ultrapasse a nossa existência. Põe a mão no seu coração assim. Será que a sua vida hoje, após a sua morte, vai ultrapassar a sua existência? Será que no dia do seu velório vai ter pessoas lá que vão estar dizendo assim: ô Jesus, eu te agradeço por esse servo e por essa serva, porque se não fosse ele eu não estaria casado ou casada mais. Se não fosse por eles, eu não teria entregado a minha vida ao Salvador e a Jesus. Você parou para pensar nisso? Qual será o discurso no nosso funeral? Ou será que nós vamos ter que fazer aquilo que o pastor sabe fazer bem? Senhor, conforta os familiares, porque não tem nada para falar do indivíduo ali.
mas que no dia da minha e da sua morte, que possam estar ali, além dos seus familiares, que possam estar ali os seus filhos na fé, as pessoas que você conduziu a Cristo, e que eles possam dizer assim: eu quero ser um cristão de verdade, porque a vida dele me influenciou. E Davi serviu a sua própria geração, no tempo dele. Só temos agora. Fique de pé no seu lugar. A mão nesse coração que bate com toda a força aí. Segure a mão dessa pessoa linda aí. Vamos fazer diferente. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Eu me lembro que a vida toda, parece que eu nunca tive muita preocupação com a idade. Mas esse ano eu vou fazer um aniversário, uma data importante. E eu nunca fiquei tão preocupado com isso. Porque eu já não tenho a mesma força mais. E eu fico pensando assim: meu Deus, que quando eu começar a declinar na minha força, eu preciso influenciar alguém que esteja crescendo para dar sequência ao que eu estou fazendo. É muito importante entendermos, meus irmãos, que nenhum de nós aqui somos eternos e só temos uma vida para viver. Kleber Lucas diz assim numa das suas músicas: eu queria ter mais que uma voz, mas não tenho, tenho uma só. Eu queria ter um pneu sobressalente, uma vida, não tenho. Só tenho uma. Só tenho uma. Faça valer essa vida, meu irmão. Faça valer a sua vida, minha irmã. Que você possa chegar no final e dizer como Paulo: gastei-me e me deixei gastar. Eu estou aqui moído no fim dos meus dias, mas não me arrependo de nada. A minha vida foi entregue a uma causa. Perguntaram a John Wesley um dia: pastor, se você soubesse que Cristo voltaria amanhã, o que você faria? Ele disse assim: eu simplesmente manteria a minha agenda. O que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo. Dê a sua vida para Deus de verdade. Fala assim: Deus, eu quero fazer valer a minha vida. Eu quero dar a minha contribuição à minha geração. Eu tenho uma irmã, o pastor Alvim conhece, que ele nos acudiu num momento tão difícil em Varginha. E essa minha irmã formou como psicóloga. E eu tenho um carinho por ela muito grande, é a mais nova, mas assim, tão alienada às coisas de Deus. E eu fui em Varginha recentemente, ela tem um menino chamado Miguel, e eu convido e eu oro pela minha irmã desde que eu aceitei a Cristo. Abriu uma igrejinha batista próximo à casa dela. Sem exagero, eu vi as fotos, pastor Alvim, se tiver umas 6 pessoas no culto. Mas alguém daquela pequena igreja falou assim: pastor, eu vou dar a minha contribuição. E começou a fazer um projeto com as crianças no bairro, uma igrejinha de 6 pessoas. Meus irmãos, dentre essas crianças está lá o meu sobrinho. E o menino não falta culto por nada. 6 aninhos. Esse dia minha irmã me manda o culto, uma foto. Quem estava lá no culto? A minha irmã. Alguém se dispôs a fazer valer a sua vida na geração e falou assim: olha, eu não tenho habilidade para pregar, mas eu gosto de criança. Queridos irmãos, temos apenas uma vida para viver. O maior arrependimento é quando alguém está no fim da vida e arrepende por tudo que podia ter feito e não fez. Davi não. A geração dele foi abençoada por causa dele. Israel viveu um momento de maior glória da história passada e recente por causa de um homem. Formiga pode sofrer um avivamento sem precedentes. Escute o que eu estou dizendo, é uma palavra de Deus.
Formiga pode viver um avivamento sem precedentes, se nós que estamos aqui resolvermos servir a essa geração. Eu vou servir a formiga por causa do Evangelho. Eu vou servir os meus conterrâneos, meus consanguíneos. Eu vou fazer valer. Eu vou dar a minha contribuição. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você fizesse uma oração que você nunca fez na vida. Eu queria que você falasse assim: Deus, só me resta duas coisas: o que eu tenho e onde eu estou. Então o que eu tenho, se for pouco, multiplica. Se o que eu tenho é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, multiplica. Se o que eu tenho é pouco, ó Deus, mas é o que eu tenho, está aqui. E é onde eu estou. Faz essa oração. Ah, pastor, já estou velho, você tem vida? Tem jeito. Aqueles que esperam o Senhor, até na velhice, Deus dá força, Deus dá graça. Oh, querido, só não tem jeito depois que você fechar os olhos, aí acabou, aí não tem mais jeito. Mas se você quiser fazer valer, pastor, só tem 6 meses de vida, o médico falou, faz esses 6 meses serem melhor do que a sua vida inteira. Faz desses 6 meses o melhor da sua vida. Fala assim: eu vou servir esses 6 meses melhor do que meus 50 anos. Faz da sua vida valer a pena, meu irmão. Faz da sua vida valer a pena, minha irmã. Faz da sua vida valer. Dê a ela importância. Eu vou fazer valer a pena. Oh, aleluia. Curva a sua cabeça e ore. Se tiver uma canção para nós adorarmos, comece a orar e agora fala assim: Deus, chegou o meu momento. É o momento da minha entrega. Eu estou aqui, Deus. Com o que eu tenho é onde eu estou. Se Davi serviu a sua geração, eu quero servir a minha. Eu quero impactar essa geração.